perder tempo não, vambora para o vídeo. Agora, que história é essa, hein? Igor Vinícius, Vessar? Pois é, a Gazeta Esportiva trouxe essa informação, né? Até de uma coisa meio avançada e tal. Dei uma fuçada agora aí durante a manhã, não vejo esse avanço todo aí que está sendo noticiado. Me parece aquela coisa de ser oferecido, o treinador, ok, a gente vai liberar o menino que é o reserva hoje do Mateuzinho, o Léo Maná. O Corinthians vai liberar o Léo Maná para ganhar rodagem, vai emprestar para outro clube. E aí você, já que ofereceram, ok, eu gosto, já fui treinador dele. E aí vê as condições. Me parece ser uma situação nessa linha. O porquê o São Paulo está fazendo esse movimento, ele tendo o contrato, não está sendo utilizado, tem um salário que você liberaria um salário, me parece ser isso. Eu estou mais tentando entender o motivo do São Paulo estar liberando do que, na verdade, o Corinthians ser receptivo, sendo que tem o Dorival e você não gastaria nada, né? Não teria compra de direito econômico, e você está liberando o seu reserva, que é o Léo Maná, para ele ganhar a rodagem, que tem 21 anos, enfim, 22 anos, menino da base. Estou bem mais curioso para saber por que o São Paulo está fazendo esse movimento simples, do que invertido. É muito simples, porque o São Paulo, para colocar qualquer jogador na folha de pagamento, tem que tirar um da folha de pagamento. É o único clube do Brasil que opera desta forma. Então, a possibilidade do São Paulo ter algum reforço na janela, sem pagar direito, é tirar alguém da folha de pagamento. Tirar o Lisieiro, que acaba agora. Aí esse acaba. O Luan e o Igor Vinícius, que não estão sendo utilizados, ele ainda tem contrato. Agora, liberar os caras, você consegue encaixar um outro na folha de pagamento. Mas, aí que tá. É aquilo, né? O Igor Vinícius teve um jogo ruim contra o Ceará, no Ceará, tomou o gol lá do Pedro Henrique nas costas dele e depois caiu numa lombalgia perpétua. Para talvez não estourar o limite de jogos e poder, nessa janela, ser negociado e tal. Agora, é aquilo, né? Pode contratar alguém agora. O São Paulo... Não, mas então não é só isso, né? Ele ainda tem 6 meses de contrato com o São Paulo. O São Paulo não seria obrigado a liberá-lo agora de graça para algum time. O que o São Paulo tentaria é fazer uma negociação com esse cara, uma compensação, porque ele ainda tem 6 meses de contrato com o São Paulo. Ele não está livre no mercado. Ele ficará livre no mercado, né? Então tem essa situação. Ele não está sendo aproveitado agora pelo Zubeldia como titular e o São Paulo só tem esses 3 nomes para liberar. Lisieiro, Luan e Igor Vinícius. E tem uma coisa curiosa, no São Paulo do Dorival, ele não jogou com o Dorival. Porque ele teve a pubalgia, teve a cirurgia, tentou o tratamento convencional, fez a cirurgia, então ele não esteve disponível no curto período. O Dorival parece que ficou um tempão no São Paulo, não, ele ficou 6 meses, né? E ele não jogou porque ele não tinha condição, estava no departamento médico nesse tempo todo. Mas pelo lado do Corinthians eu entendo, o Corinthians tem um lateral, é a posição que ele tinha 2, Mateuzinho e Fagner. Ficou com um só. E agora teria outro. O Corinthians é bom negócio. Se for. Aí que tá. Mas é que tá. O Corinthians não está tirando alguém para colocar. Está tirando um menino da folha de pagamento para contratar um cara que ganha não sei quantos. Mas é que 3 dias. Os clubes operam de maneiras muito Exatamente. diferentes. É um pouco o retrato de cada um. Eu estou falando, a janela, o São Paulo, nessa janela, você vai ver. Ela vai demorar a passar e você vai ver quais serão os movimentos dos outros times e o movimento do São Paulo. Estou falando isso. Para colocar qualquer pelo dentro, tem que tirar o pelo. Então, mas esse movimento você acha ruim? Hã? Esse movimento você acha ruim? Eu acho que ceder de graça para um rival, eu acho completamente Não, considerando que você vai aliviar a folha de pagamento e quem sabe pode, sei lá, contratar Depende. o Juan, o Marcos Antônio, sei lá. Exato, o desespero faz você fazer maus negócios, né? Esse é um mau negócio. Né? Mas o que seria um bom negócio? Ou seria você liberar mediante o pagamento de uma quantia. Mas o Corinthians também não tem dinheiro, né? Vamos combinar. Então, beleza. Então dá para o Corinthians. Né? A minha dúvida Mas então a outra opção a gente vai ficar com o Igor Vinícius com lomba pubalgia até o fim do ano aí, nadando na piscina. Depende. E não podemos contratar ninguém. Isso não me parece talvez pior. Algum outro time que é interessado no Igor Vinícius, eu coloco o X para acho que aí sim, você oferece o cara para outros lugares. Aí eu entendo. A minha dúvida é, esse dinheiro, por exemplo, que vai pingar do menino Ângelo lá, você acha que não vai ser colocado numa outra tentativa? Não pode. Não pode. Tem trava no FIDIC. Não pode. Não pode. Nem pagar o Marcos Antônio e o Juan? Aí, talvez... Já fazem parte? Pode ser que eram 2 negócios, aliás, tratados antes do FIDIC, né? Marcos Antônio e Juan. Se o FIDIC entrou no meio do caminho e falou, bom, agora tem que pagar, não temos dinheiro. É mais ou menos essa situação do São Paulo, viu, Massa? Tô vendo e tô ouvindo. E o São Paulo tá certo. Tem que se livrar mesmo. Dá de graça. Óbvio a não ser que ele troque um salário, porque o jogador faz essas contas, tá? Faltam 6 meses pro São Paulo. Que ele ganha, 400. A gente não sabe, mas vamos dizer.
No Corinthians ele vai ganhar menos, só que ele mete 2 anos de contrato. Sim, então, os empresários fazem essa soma, vezes 24, mais o... Ou uma luva, né? Bota um dinheiro no bolso. Isso, mais a luva. Então, eles fazem Mas essa no Corinthians conta. vai receber? Recebendo a galera tá, né? Recebe. Às vezes atrasa, mas recebe. Todo mundo recebe, né? A Todo justiça... mundo, não. Não, a justiça tá aí. O jogador não deixa de receber, entendeu? Demora um pouco menos, um pouco mais, eles recebem, cara. Tá vendo? Tá bom. Sei isso. Não, na justiça sempre vai receber. No futebol é assim, cara. Não é Corinthians, qualquer Futebol é mais clube. simples que parece, viu, Tironi? Futebol é mais simples do que mais parece. simples do que Então parece. vamos lá, faz a conta. 6 meses de contrato, mais 13º, 7, certo? 4 vezes 7, 2.800. Aí no Corinthians ele fecha 300 pau, mais 2 anos de contrato, são 24, na verdade, 6 26, milhões, porque tem o 13º, é muito mais dinheiro. Pra ele é mais negócio, faz sentido pros Não, jogadores. eu tô com massa, eu não acho que é um. Mesmo que se fizer de graça, é o que temos, meu amigo. Vai fazer o quê? O cara não vai jogar mais pelo São Paulo. Ou vai? Não, cara. Tem que ter uma reviravolta, aí o cara se transforma em outro jogador. Em senão- termos de O elenco. detalhe é que ele começou a temporada como titular, né? No passado mas- do Rafinha. mas Contra o jogo- Corinthians, no jogo do São Paulo ideal do papel, é ele o lateral Então, mas jogo a jogo ele foi queimando pontos. Aí o vamos São dizer Paulo assim. tem um lateral de 30 e tantos Então, isso que eu ia perguntar, português. como vai ficar agora? O Cedric, como fica? Ferrarese. E o Ferrarese E o ali. Mike. E os meninos, E o moleque da tem base, 3 o Mike meninos da da base. Ah, que tá. foi vendido, o Ângelo, o Igor Mike. Felisberto e o Mike. Então, Olha isso. mas é aquela história, né? Temos o Igor Vinícius, o cara não joga, nunca. É, sim. Vai fazer o quê? Será Mais que ou é menos tão como a ruim turma dar lá que espaço saiu, pro não moleque sei numa quem. base, sendo que se você tem o Igor Vinícius? Não, eu acho correto o movimento desde que você ganha uma compensação. Esse é o negócio. Tenho 6 meses de contrato, não vou te liberar de graça, ainda mais para um rival. Não faz o menor sentido. Não é Madre Teresa de Calcutá. Né? Mas e se não tiver? Não temos grana, queremos de graça. E aí? Não faz? Alguém paga alguma coisa. Grêmio, Santos, sei lá o quê. Né? Acho que essa é a conversa, né? Se tiver alguém aí na jogada Isso você não poderia abrir mão podendo disso. pagar. Isso. Ambos querem o Mike? Corinthians, o São Paulo quer o Mike? O São Paulo tem a menor possibilidade. O Santos quer o... Quanto que ganha o Igor Mike? Vinícius. É a mesma coisa. Quanto que ganha o Mike? Quantos anos tem o Mike? Quantas lesões ele tem? O São Paulo não tem a menor possibilidade de contratar o Mike. Né? Do Que Palmeiras. Mike? O O Mike do Palmeiras. Eu tava pensando. Tá. Não. Até quando vai o contrato? Dezembro. Mesma coisa. É a mesma situação. Então vai lá, se o Palmeiras quiser trocar o Mike pelo Igor Vinícius, vamos dizer, poderia ser, né? Vamos lá, sei lá. Os dois têm 30 e poucos anos, os dois só estão no DM, os dois custam 500 pau por mês. Mas o São Paulo não quer fazer esse negócio. O São Paulo quer tirar o Igor Vinícius. Ele quer abrir para lugar abrir na folha de brecha para pagamento. contratar um jogador de Não, outra o posição. que eu tô dizendo é que provavelmente o Palmeiras não vai renovar o contrato do Mike, que ele já sei, pode assinar mas- um pré-contrato agora, mas Pode não o- vai o sair Pal- agora. o Pal- então, Só vai sair em vai sair dezembro. agora? Não, Eu sei, mas só que o Vai Palmeiras tá sair nadando de em graça dinheiro. agora? É claro, mas o Palmeiras vai não tem- sair de graça em dezembro. Mas o Palmeiras não tem FDIC. Se o Palmeiras quiser dar de graça pra alguém, como doação, ele dá. ele não- Tá montado na O grana. Palmeiras não dá, Eu sei faz que não doação dá, para é que- ninguém. É porque ele não pode. Ele não pode. Aliás, é porque ele precisa. pode fazer. Ele não Mas precisa você fazer isso. percebe que quanto mais negócios ruins você faz, mais difícil fica você viabilizar o seu futebol. Porque quando Sim. você está Então, fragilizado, quando você você vende um cara faz por isso. 9 que vale não sei o quê, você vende um cara por 5 que vale não sei o quê, você dá um cara de graça, você tá resolvendo o mês 7 e daqui o outro mês você vai ter o mesmo problema. Mas vai faltar o jogador. Mas é a história que a gente fala. É a vida como ela é. Não adianta achar Não que... acho que seja a vida como ela é. O São Paulo não é obrigado a fazer negócios ruins porque ele não tem dinheiro hoje. Não, se Depende. ele quiser contratar esses caras aí que estão pra vencer o contrato, Juan, não sei o quê, ele vai ter que fazer alguma coisa. Tá, certo. E não vai brotar dinheiro. Vai ter que abrir lugar na folha de pagamento. Sim. Essa é a possibilidade de abrir Por que espaço não na folha de pagamento. abrir vaga na folha de pagamento e ter uma compensação pelo tempo de Não, contrato. se conseguir isso é o melhor dos mundos, mas talvez não consiga. E a entrevista não esclarece, embora o Tabet tenha apertado o Casares nesse ponto bastante. O que ele também deixa claro nessa entrevista, é o que a gente vem falando, mas o torcedor de São Paulo está com uma dificuldade em entender, é que a adoção desse regime responsável, vou colocar bem entre aspas aqui, de contas para esse período, né, a ponto do São Paulo não conseguir contratar jogador com pagamento de direito federativo há um ano, está completando um ano esse novo plano do Casares, um ano. Ele diz que esse plano, nessa entrevista, vai continuar por pelo menos mais um ano, ou seja, o São Paulo no mercado vai ser um dos mais fracos da Série A de novo, mais 2 janelas, para, quem sabe, em 27, 28, ele já fora do poder, vai vendo, né, porque o mandato dele acaba no final de 26, para 27 e 28 ter uma condição de disputar jogadores no mercado com os principais clubes brasileiros. Então é um tempo
E para não adotar a via Corinthians, o São Paulo está tentando uma outra alternativa. Não sei se vai dar certo. E o Casares já falou tanto, desde que ele assumiu o poder, que é difícil confiar, né? A gente sabe que o plano é restritivo e que o São Paulo, a 2 janelas, não tem dinheiro para contratar ninguém, né? E tá louco para vender qualquer um. É assim o São Paulo nessa temporada. Tá próximo de realizar uma proposta e de que já tem conversado há um bom tempo com eles. Então o São Paulo, por enquanto, larga na frente, mas é claro, vai depender muito das condições da proposta que o São Paulo vai ofertar para o Carlos Vinícius, que em um primeiro momento está propenso, tem amizade com o Lucas, volta ao futebol brasileiro, poder jogar com a seleção brasileira e também a possibilidade de jogar uma Copa Libertadores da América. Então, o São Paulo tem concorrência na contratação do Carlos Vinícius, mas entende que pode sim conseguir a sua contratação ainda nessa janela de transferências. É o plano A do São Paulo por enquanto. Vamos ver se vai se concretizar aí a contratação do Carlos Vinícius. Você gosta? Tá na boa expectativa, quer pagar para ver ou tá pessimista? E aí a gente vai trazer alguns jogadores que estão mais disponíveis para essa venda e eu vou dar o meu palpite de quem eu acredito que possa ser vendido. O primeiro deles é o Lucas Ferreira. A gente trouxe que o Bayern Leverkusen está de olho na situação do atleta e acena com uma possibilidade de fazer uma proposta de 8 milhões de euros. O São Paulo só vai começar a conversar a partir dos 10 milhões de euros. O Alves também, o CSK na mesma situação, 8 milhões de euros, mas o São Paulo quer começar a conversar por 10 milhões de euros. O CSK promete uma boa oferta para o São Paulo nessa janela de transferências. E aí, a outra é o Pablo Maia. O Pablo Maia, mesmo voltando de lesão, ele ainda é observado por alguns clubes da Europa. Então existe sim uma possibilidade de chegar uma proposta aí no meio do ano para o Pablo. E a outra, vai aí com exclusividade, o PSG está bem de olho na situação do Rian Francisco. Existe uma possibilidade real do PSG fazer uma proposta oficial para o Rian, aproveitando aí essa janela de transferências para levar o jogador. Lembrando que no jogo contra o Cruzeiro, representantes do PSG estiveram no estádio do Morumbi para acompanhar o jovem jogador. Então, existe sim uma possibilidade do Rian Francisco ser negociado na próxima janela de transferências. Então, desses 4, eu não acho que o Pablo deve chegar a uma proposta agora, talvez mais para o fim do ano. Desses 3 jovens que subiram da Copinha, eu acho muito difícil de 2 deles terminarem a janela de transferências como jogadores do São Paulo. São Paulo que precisa vender, precisa arrecadar dinheiro, precisa sanar suas questões financeiras, então é bem provável que acabe vendendo alguns dos seus jogadores das categorias de base e revelados no clube para tentar equilibrar a balança financeira.